instalar uma CPI do Master também, né, Pablo? Durante a votação, o ministro André Mendonça, que foi o primeiro a votar ali, né, ele por ser o relator, ele defendeu a prorrogação da CPMI. Mendonça também falou em roubo de milhões de reais e citou os impactos para a população mais vulnerável. A gente tem um trechinho da fala do ministro e nós vamos acompanhar para a gente poder comentar também. Em razão dessa situação, é como se nós autorizássemos a instalação. A minoria consegue as assinaturas para a instalação, mas na composição dos membros, a minoria já não tem a mesma força e se compõem com a maioria as comissões. Então se criam obstáculos de impedimentos, de leituras de requerimentos, de aprovação de requerimentos, até que se esgote o prazo e depois não se prorrogue. É o que vai acontecer se não prorrogarmos essa CPI do INSS. Um caso que envolve o roubo de bilhões de reais dos mais vulneráveis da nossa sociedade, órfãos com suas mães, avós que cuidam dos seus filhos e dos seus netos, não vão ter a resposta, ao menos do Congresso Nacional, no âmbito da responsabilidade política, que as minorias pleiteiam o direito de ver reconhecido. Se criam os obstáculos até que se escoe o prazo. Em razão... E durante a votação, o ministro Gilmar Mendes acabou também subindo o tom. Ele criticou a atuação da Comissão Parlamentar de Inquérito e chamou de criminosos alguns vazamentos de informações, e a gente vai ver esse trecho também. É preciso ter parâmetros. Não quebra-se sigilo de forma conglobada. Vossa Excelência vai tocar num outro ponto, certamente, um objeto determinado. Não, mas a gente pega por empréstimo. Não, isto é ilegal. E é ilegal, e os senhores sabem que é ilegal. Sabem que é inconstitucional. Inclusive, os presidentes ponderam em algumas das CPIs. É preciso que nós observemos que isso não condiz com a jurisprudência. Não condiz com a jurisprudência, não condiz com a Constituição. Em que dispositivo isso está na Constituição, ministro Gilmar? De Deus a Melo Viana, de Deus a Ulisses Guimarães. Não é preciso ser alfabetizado para saber que isso é inconstitucional. Por quê? Porque o juiz que decide sem fundamentação, produziu um nada jurídico. E quando os senhores se investem nesse poder, os senhores têm que atuar como juízes. Como também é deplorável que quebrem sigilo e divulguem, vazem. Abominável, abominável. É criminoso. É crime, mas se vale exatamente de se tratar de uma prática por crime coletivo. O crime coletivo nos anonimiza. Não deixa de ser crime por isso. Como nós vimos de forma lamentável, ministro André, no episódio agora, recente, do caso Vocaro, em que uma conversa íntima era divulgada para festejo geral. Deplorável que isso tenha ocorrido, lamentável que isso tenha ocorrido, criminoso que isso tenha ocorrido. Falas bem fortes, né, Pablo? Ali, tanto do ministro André Mendonça, relator da ação, quanto do decano do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. Eu quero que você possa comentar ali pra gente, né, você que acompanhou esse julgamento, se temos apurações ali dessa fala tão forte de Gilmar Mendes. Ele que tinha feito também uma publicação no X, né, o antigo Twitter, quando tiveram aqueles vazamentos das mensagens também, e agora ele falou ali no plenário. Traz pra gente aí uma análise do que foi essas falas lá dentro da sessão de ontem, Pablo. Sobre esse caso do ministro Gilmar Mendes, a gente tem que voltar um pouco atrás, né? Sobre a prisão de Daniel Vocaro, que foi efetivada pela Polícia Federal no início do mês, né, autorizada pelo ministro André Mendonça, no referendo no plenário virtual, né, onde os ministros depositam seus votos virtualmente,
o ministro André Mendonça trouxe o seu voto, né, referendando a decisão que determinava a prisão de Daniel Worcaro, sobre todo aquele desenrolar, né, que o Daniel Worcaro estava sendo investigado por ameaçar jornalistas, adversários políticos, e num voto vogal, né, acompanhando o ministro André Mendonça, o ministro Gilmar Mendes, em um voto extenso de pouco mais de 10 páginas, tinha já meio que levantado a bola, né, sobre algumas divergências que ele tinha no entendimento do ministro André Mendonça, que na época ele citou até alguns casos da Lava Jato, que o ministro André Mendonça usou alguns termos de comoção nacional, como se fosse um juiz que teria o apoio do povo, né? Se a gente pode usar assim, como tinha a época da Lava Jato. Então, o ministro Gilmar Mendes já cita, já abria já uma divergência com o ministro André Mendonça já no plenário virtual. E ontem se mostrou mais ainda incisivo, né? A sua divergência. Ele ponderou que esses vazamentos, né, de mensagens de Daniel Worcaro com a noiva, com outras pessoas, aliados que Daniel Worcaro tinha, como um desvio, né, de entendimento da CPMI, tanto é que ele votou contra a prorrogação dos trabalhos. Então, ele entendeu que a quebra de sigilo que foi fornecida, né, o ministro André Mendonça autorizou a quebra de sigilo por parte da CPMI e o material foi entregue aos parlamentares pela Polícia Federal. Então, esse material que foi vazado, né, de forma escalonada, veículos de imprensa, por demais pessoas da sociedade. Então, esse comentário do ministro Gilmar Mendes, querendo ou não, é uma resposta ao que ele entende, ao contrário ao entendimento do ministro André Mendonça. O inquérito do caso Master hoje no Supremo, ele corre sob sigilo. Então, o compartilhamento dessas informações, de dados que Daniel Worcaro tinha nos seus 8 aparelhos celulares que ainda estão sendo periciados pela Polícia Federal. Um deles foi entregue à CPMI e tudo tende a crer, né, inclusive essa fala assintosa do ministro Gilmar Mendes, que esse vazamento desses dados foram por parte dos parlamentares. Então, querendo ou não, um vazamento de dados só aconteceu, de informações só aconteceu, mediante a autorização do ministro André Mendonça, que determinou que a Polícia Federal deixasse esse material com os parlamentares, tanto é que até em outras decisões o ministro André Mendonça pediu para que fosse recolhido, né, algumas mensagens, fosse feita uma nova perícia nesse material para que fosse encaminhado aos parlamentares, porque tinha um entendimento, tinha um burburinho, se a gente pode dizer assim, que foi confirmado pela Polícia Federal, de que poderia ter mensagens explícitas, mensagens de conteúdo maior de 18 anos no aparelho celular de Daniel Worcaro. Então, o entendimento do ministro Gilmar Mendes ontem era para não prorrogação da CPMI, muito mais também pelo vazamento de dados, mas também porque a CPMI acabou não alcançando o seu objetivo principal, que era, sim, aprofundar nas investigações das fraudes do INSS, mas acabou desvirtuando no meio do caminho, seguindo o inquérito do Master, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, não comprovou ainda e não foi demonstrado. A gente vai saber se amanhã vai ser demonstrado se tem uma ligação ou não, mas até o momento não há uma ligação formal ainda que ligue os dois casos, que são os casos de maior relevância do Brasil hoje em dia, né? Pablo, o assunto prorrogação CPMI do INSS parece já estar superado, né? A CPMI deve encerrar seus trabalhos, sim. Apurações da Camila Xavier mostram pra gente que os parlamentares eles devem ficar até a madrugada para tentar analisar e votar o relatório final, mas o assunto ele continua super vivo dentro lá do Supremo Tribunal Federal, que continua com as investigações, tanto o STF quanto a Polícia Federal e a própria Controladoria Geral da União seguem aí apurando essas fraudes do INSS. Pablo Giovanni, que faz parte da coluna de Manuela Alcântara, também vai estar lá acompanhando, junto com a Manu, trazendo aí as principais informações pra gente, todos os pontos, traduzindo o juridiquês, como eu costumo dizer, com a Manuela Alcântara. Então, se você quer conhecer um pouco mais do trabalho do Pablo Giovanni, ele traz aí várias informações pra gente de forma exclusiva, não só ele, mas também a Manuela Alcântara. É só acessar o nosso site metropolis.com e ir lá na aba coluna de Manuela Alcântara para conhecer um pouco mais do trabalho dessas duas pessoas que ali acompanham o judiciário bem de pertinho e traz pra gente de forma traduzida. Pablo, muito obrigada, bom fim de semana pra você, bom trabalho e a gente se encontra aí numa próxima oportunidade. Valeu, Marília, tchau, tchau. Bom,